pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Micaela e aqui falamos sobre casos criminais, histórias bizarras e bastante mistério. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já aperta no botãozinho de gostei. E se tu ainda não é inscrito, caiu aqui por acaso, aperta no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Caso tenha alguma sugestão de casos criminais ou vídeos relacionados, comenta aqui embaixo que em breve eu trago para vocês. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. O massacre do McDonald's em San Isidro foi um assassinato em massa que aconteceu em um restaurante do McDonald's no bairro de San Isidro, na cidade de San Diego, Califórnia. O autor do massacre foi James Hubbard, de 41 anos. O local escolhido por James não foi por acaso. McDonald's, o típico símbolo norte-americano da família feliz e da satisfação material, representava tudo pelo qual James tinha lutado tão duramente e falhado miseravelmente. Aos 3 anos de idade, James contraiu uma doença chamada poliomielite, que fez ele sentir fortes dores, ser uma criança extremamente irritada e ter inúmeros espasmos. Com isso, ele foi crescendo uma criança solitária e sem muitos amigos. E ainda para agravar mais a situação de James, a mãe dele, que era uma fanática religiosa, acabou abandonando a família para seguir a vida de missionária pelos Estados Unidos. James cresceu sendo criado pelo pai e como melhor amigo, um cachorro chamado Shep. Com tudo isso que ele passou, ele foi atravessando a sua infância e chegando até a adolescência com uma extrema amargura e revolta. Ele culpava principalmente a Deus por sua mãe tê-lo abandonado. Ainda na sua adolescência, ele adquiriu um extremo fascínio por armas. No ensino médio, ele conheceu uma moça chamada Etna, que mais tarde se tornaria sua esposa. Então, aos 23 anos, em 1965, James se casa com Etna. Após o casamento, sua primeira ambição trabalhista foi trabalhar em uma casa fúnebre. Infelizmente para James, esse sonho não se realizou. Apesar de ele ser formado em Sociologia e ter recebido a licença do Instituto de Ciência Mortuária de Petersburgo, ele não foi aceito. Tudo porque ele não tinha uma boa relação pessoal com as pessoas. E possivelmente ele teria que lidar com famílias que iria lá, sofrendo, sentindo muito pela perda dos seus entes queridos, e ele não tinha aquele tato e aquele cuidado com as pessoas. Então ele não foi aceito no trabalho. Com pouco tempo de casado, nos anos 70, nascem as 2 filhas do casal, Cassandra e Zélia. Aparentemente, para quem via de fora, eles eram uma família normal e feliz. Porém, não era bem isso que acontecia debaixo daquelas 4 paredes. James era um homem extremamente agressivo, e tanto as filhas quanto Etna sofriam violências domésticas, chegando inclusive a terem facas colocadas contra sua garganta. Esse comportamento desequilibrado de James também se refletia na vizinhança, fazendo eles se mudarem inúmeras vezes. James parecia odiar tudo e a todos. Ele chegava até mesmo a colocar placas na frente de casa, dizendo para as pessoas não ultrapassarem e não chegarem perto. Ainda em 1970, James consegue arrumar um emprego bom e estável. Ele foi trabalhar como soldador em uma metalúrgica em uma cidade vizinha, que ficava em Canto, na Geórgia. E geralmente, a existência de James se resumia basicamente apenas à família, a mulher e as 2 filhas. Ele só conversava com as outras pessoas quando era o básico, e a maioria das vezes era para puxar a briga ou discutir sobre alguma coisa que ele não gostasse. O desequilíbrio de James também se estendia aos animais, tanto que uma vez um cachorro defecou na sua grama e ele não pensou 2 vezes em pegar uma de suas armas e ir atrás do animal. Antes mesmo que ele pudesse matar o animal, ele foi impedido por um vizinho e eles tiveram uma intensa discussão. Já em outra ocasião, envolvendo também um cachorro, um vizinho foi cobrar a satisfação de James porque o pastor alemão dele havia arranhado seu carro. James, sem dizer uma palavra, entrou em casa e deu um tiro no cachorro, o matando assim instantaneamente. Etna, por outro lado, insistentemente tentava convencer o marido a procurar ajuda, mas ele sempre recusava. Então Etna, sem saber mais o que fazer, ela arrumou uma solução: tirar cartas de tarô para James, fingindo que lia o futuro dele, como estava a vida dele. De certa forma, segundo Etna, isso conseguia acalmar muito James.
Mas, segundo relatos de vizinhos mais tarde, não era apenas James que tinha temperamentos desequilibrados. Etna também não era flor que se cheirasse. As discussões de Etna com vizinhos eram tão intensas que a polícia tinha que ir lá inúmeras vezes, ao ponto de brincar e dizer, os Ruberts de novo. A situação realmente saiu do eixo de vez, quando em 1980, a região que James trabalhava foi atingida por uma forte crise econômica. E com isso, a fábrica que James trabalhava abriu falência e, como consequência disso, ele foi demitido. Mais tarde, Etna chegou a dizer que foi nesse momento que ela viu a vida do marido desmoronar de vez. Ele demorou pelo menos 6 meses para arrumar um novo emprego. E após isso, ele não passou muito tempo nesse novo emprego e foi demitido novamente. Foi nessa mesma época que James começou a expressar pensamentos obsessivos e suicidas. Foi nessa mesma época que James tentou suicídio. Porém, Etna conseguiu chegar a tempo e antes mesmo que ele pudesse disparar a arma, Etna travou o gatilho com seu próprio dedo. Vizinhos também disseram que nessa mesma época ele começou a expressar claramente a sua amargura. Ele dizia que a vida dele não fazia mais sentido e que se ele não conseguisse sustentar a própria família, ele se mataria e também mataria a família também e levaria outras pessoas com ele. E assim como muitos assassinos desequilibrados, James culpava a sociedade pelo seu fracasso pessoal. Se ele não tinha emprego, era culpa de alguém e ele precisava resolver isso. Então ele começou realmente a cogitar a possibilidade de matar inúmeras pessoas. E segundo os relatos, ele não tinha o menor pudor de falar isso para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que desse 2 minutinhos de atenção a ele, ele despejava toda a sua amargura e dizia que queria matar todo mundo. Certamente vocês já devem ter ouvido o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. E não foi diferente com James. No seu tempo livre, ele passava a maior parte lendo revistas de armas e literatura sobre sobrevivência. Não que isso faça a pessoa fazer alguma coisa, porque a revista e a arma não vai lá atirar e matar alguém. Porém, James já não tinha os pensamentos ordenados corretamente na cabeça. E ele ficava consumindo esse tipo de conteúdo. Certamente, em boa coisa isso não daria futuramente. Em 1983, ele sofre um acidente de carro que acaba agravando ainda mais as sequelas da poliomielite. Ele ficou com extremos tremores nas mãos. 4 meses após o acidente, James se muda novamente com a sua família e o local escolhido dessa vez foi Tijuana, no México. Mas lá eles passaram pouquíssimo tempo. No final do mesmo ano, eles se mudam novamente em busca de uma vida melhor. O local escolhido dessa vez foi San Isidro, que ficava no subúrbio da San Diego. Lá ele arrumou um emprego novamente e tentou se estabilizar. Porém, em pouquíssimo tempo, ele foi demitido novamente. Com isso, a família foi ficando cada vez mais sem dinheiro e sendo obrigados a se mudar para apartamentos cada vez mais precários e decadentes. James foi ficando cada vez mais amargurado e paranoico, e a essa altura, com a sua grande fascinação por armas, ele já tinha um verdadeiro arsenal em casa. As armas de fogo que James guardava eram todas carregadas e destravadas, espalhadas por toda a residência, ao ponto de James simplesmente esticar a mão e pegar as armas. A justificativa de James para tantas armas era seu medo obsessivo de que a sociedade estivesse condenada ao colapso, principalmente ao colapso econômico, e assim ele queria proteger a sua família. Porque, segundo ele, se houvesse uma guerra nuclear, certamente ele estaria preparado para tudo, até mesmo para um apocalipse. Contraditório demais ele dizer que guardava aquelas armas todas para proteger a família, porque ele tinha 2 crianças em casa, onde poderia ter acesso a essas armas a hora que elas quisessem e poderiam matar uma a outra, mas ele não pensava nisso. Segundo ele, o santo só queria proteger a família. Sinceramente, eu não sei qual era o pensamento louco que ele tinha em relação a isso, porque deixar uma arma acessível a uma criança destravada e carregada, sem palavras, sinceramente. Então, em 15 de julho de 1984, parece que tudo piorou na cabeça de James, ao ponto de nem ele mesmo suportar os pensamentos obsessivos dele, porque ele chega para Etna e relata que acha que está doente mentalmente. Então, no dia 17 de julho, 2 dias após ele ter relatado isso para Etna, ele entra em contato com uma clínica psiquiátrica, relatando o que estava sentindo e querendo marcar uma consulta psiquiátrica. Então, ele fala com a atendente, passa todos os seus dados e ela informa que ele teria que ficar na fila de espera,
mas naquele mesmo dia ela retornaria para ele. James passou o dia inteiro à frente do telefone, aguardando aquela ligação, porém, infelizmente, o telefone não tocou. Tudo porque a recepcionista errou o nome de James. Em vez de colocar James Hubert, ela colocou James Chubert. E por conta disso, ele foi colocado no final da fila e nunca teve a oportunidade de fazer o seu tratamento psiquiátrico. A essa altura, eu acho que ele já estava totalmente desistido da vida e deve ter pensado que o caso dele era tão grave que não o psiquiatra queria atendê-lo. Então, no outro dia, ele sai com a família para poder pagar uma multa e, após isso, eles vão passear no zoológico em San Diego. Enquanto ele caminha com Ashna, ele fala que a vida dele acabou, que não faz mais sentido e que ali é o ponto final. Eu acho que aquele dia que ele saiu com a família para o zoológico foi uma espécie de despedida. Após isso, eles foram comer no McDonald's, eles foram para casa e chegando lá, James começou a se organizar. Ele vestiu uma blusa preta e uma calça camuflada. Ashna, então, vendo ele se arrumar, pergunta imediatamente para onde ele está indo. E ele responde tranquilamente: caçar pessoas. Ashna achou que aquela frase tratava de piada e não levou ele a sério. Ele então dá um beijo na sua esposa e diz adeus. Ashna, em contrapartida, continuou não levando James a sério e perguntou se ele chegaria a tempo para o jantar. A resposta de James foi simplesmente jogar uma arma por cima do ombro, dizer adeus para a filha e dizer que não voltará mais para casa. Eu não sei da realidade daquela família e muito menos da realidade de Ashna, mas ela viu James atravessando a porta com inúmeras armas, inúmeras munições e ela simplesmente nem sequer ligou para a polícia para tentar impedi-lo. Ela não levou ele a sério, achou que era uma piada quando ele disse que ia caçar seres humanos, mesmo ele com arsenal de armas carregadas sendo levado para algum lugar. Porque se fosse meu marido, eu com certeza teria ligado para a polícia. Mas como eu disse, eu não sei da realidade da cabeça de Ashna, o que é que ela pensou quando viu James saindo pela porta. James então entra no carro e dirige até um supermercado e após isso até os Correios. Ele parecia estar procurando o melhor lugar para caçar. Enquanto dirigia pela San Isidro Boulevard, ele avista o McDonald's. Então ele parecia ter considerado ali o melhor local para fazer a sua caça e desconsiderado os dois últimos locais. Eu acho que para ele já não tinha mais como voltar atrás, ele estava totalmente perturbado. Então, às 3h56 daquele dia, ele adentra o McDonald's. Com ele tinha uma pistola 9mm, um rifle semiautomático, uma espingarda calibre 12 e um saco de lona cheio de munições. Vocês entendem o meu questionamento da Ashna ter visto ele saindo com tudo isso de casa, falando claramente que ia caçar seres humanos e ela nem sequer ligou para a polícia, mostrou uma foto do marido, descreveu o carro, sei lá, fez sinal de fumaça, qualquer coisa. Vocês entendem a minha revolta? Porque, não sei, gente, ele saiu com muitas coisas e disse que ia caçar seres humanos e ela não fez nada. Mas, novamente, eu friso aqui, eu não culpo a Ashna, eu não sei da realidade do que ela passava naquela casa. Eu não sei o medo que ela tinha de James, porque ele parecia ser bastante perturbado. Porém, realidades, né? No momento que James adentrou na franquia, tinha cerca de 45 clientes. Porém, infelizmente, eles não foram pares para impedir James. A primeira vítima de James foi John Arnold. Com 16 anos na época, o funcionário do McDonald's teve uma arma apontada para o seu rosto. Mas na hora que James foi atirar, a arma simplesmente não funcionou. O famoso bateu catolé. Então, quando James abaixa sua cabeça para verificar o que havia de errado com a arma, aparece Neva. Neva era a gerente do McDonald's, ela tinha apenas 22 anos. E ela achou que aquilo tudo se tratava de uma grande piada. Mas antes mesmo que Neva, Denise e Caine pudesse confrontar James para saber do que se tratava aquilo tudo, ele atira no teto e após atira bem abaixo do seu olho. Neva morreu poucos minutos depois. Após isso, James voltou sua atenção novamente para John Arnold, que foi atingido no peito e no braço. Enquanto isso, ele também gritava para todos irem para o chão e dizia que já tinha matado 1000 e pretendia matar mais 1000. Mais tarde, felizmente, John Arnold saiu dali com vida. Um homem se levantou na esperança de convencer James a desistir daquilo. A resposta de James para esse homem foi alvejá-lo com 14 tiros.
Mais tarde, esse homem foi identificado como Vitor Rivera, e esse ato de coragem e desespero, e até mesmo heróico, se deu pelo fato de ele estar acompanhado da sua esposa e das suas 2 filhas. Felizmente, Maria Rivera e as 2 filhas saíram dali vivas. Enquanto isso, mulheres e crianças se amontoavam debaixo de mesas a fim de se proteger. Porém, James parecia farejar o medo das pessoas. Ele caçava, principalmente, as pessoas que estavam amontoadas debaixo de mesas. Ele parecia caçar as pessoas que tinham mais medo e estavam ali lutando para proteger a sua vida. As primeiras vítimas a serem atingidas por James fatalmente foi Maria Comero e Cláudia Pérez. Em seguida, ele atinge Aurora Pena na mandíbula. Felizmente, mais tarde, ela saiu dali com vida também. Amontoados debaixo dessa mesma mesa estava uma moça identificada como Jacqueline, de 18 anos, e seu bebê, Carlos Reis, de 8 meses. Essa moça foi atingida 48 vezes. E seu filho, quando começou a chorar, também foi atingido com um tiro na nuca, morrendo instantaneamente. Enquanto isso, James passeava entre aquelas pessoas e as poças de sangue. E se ele visse alguma possibilidade de vida, ele atirava novamente até findar a vida da pessoa por completo. Pessoas que tentavam fugir eram atingidas pelas costas, e quem conseguia atravessar a porta daquele inferno era perseguida por James até o estacionamento e mortas por lá. As poucas pessoas que conseguiam escapar ficavam escondidas atrás de carros. James também queria registrar sua façanha maldita, então ele começou a filmar as vítimas que estavam caídas ao chão mortas. 3 garotos que se aproximavam pararam nas suas bicicletas e começaram a brincar por ali por perto. Mas logo quando eles ouviram os tiros, eles tentaram fugir. Mas infelizmente, James notou a presença dos garotos e alvejou os 3. Eles eram colegas de escola e tinham 11 anos. Mais tarde, eles foram identificados como Maia Hernandes, David Flores e Josh Coleman. Josh foi o único sobrevivente dos 3, porque instintivamente ele permaneceu no chão, fingindo-se de morto. Alicia Garcia e outros 6 funcionários que trabalhavam na cozinha conseguiram também sair dali com vida, porque no momento que eles ouviram o tiroteio, eles desceram a escada que dava em direção à despensa e ficaram lá trancados até que fosse seguro sair. As pessoas continuavam recorrendo para debaixo de mesas e cabines. E como eu disse para vocês anteriormente, James parecia ter prazer de caçar exatamente essas pessoas que estavam tentando se proteger. E ele achou um grupo de 3 amigas, onde ele atingiu todas as 3 e elas foram mortas. A primeira ligação feita para o 911 foi às 4 horas da tarde, mas infelizmente a polícia foi para o McDonald's errado, atrasando assim a chegada deles em alguns minutos. 5 minutos após, Astolfo e Maricela Félix, juntamente com a sua filha de 4 meses, dirigem até o McDonald's. Ao chegarem lá, eles se deparam com inúmeros vidros caídos pelo chão. Porém, eles não relacionam com o que está acontecendo um massacre, porque ninguém vai para o McDonald's imaginando que vai estar acontecendo um massacre, porque senão nem sairia de casa. Eles imaginam que está acontecendo uma construção, uma reforma, qualquer coisa do tipo. Mas não demorou para que James percebesse a presença do casal e fosse em direção a eles. E antes mesmo que eles percebessem a real situação, sem dizer uma palavra, James atira contra eles. Felizmente, todos os 3 saíram dali com vida. Em seguida, um casal de idosos, Miguel Victoria e Aida Velasquez, caminhavam até a entrada do restaurante, quando Miguel, sem se dar conta do que estava acontecendo, em um gesto de carinho e gentileza, caminha na frente da esposa a fim de abrir a porta para ela. Antes mesmo que ela pudesse adentrar na franquia, ela é atingida com vários tiros. Imediatamente ela cai no chão e Miguel, ao ver aquela cena, ele vai de encontro ao corpo da sua esposa, abraça ela embalando aquele corpo e questiona James por que ele teria feito aquilo. A resposta de James para Miguel foi dando um tiro em sua cabeça. 10 minutos após, a polícia chega até o McDonald's, o correto dessa vez, e rapidamente isola toda a área para que qualquer outra pessoa não se aproximasse. Eles também estabeleceram um centro de comando a 2 quadras dali, com vários policiais vigiando o restaurante.
A princípio, a polícia não sabia de quantos atiradores se tratavam, devido ao imenso volume de tiros. Mas uma testemunha que conseguiu fugir do local logo informou para os policiais que se tratava apenas de uma pessoa e ela atirava em todos que via pela frente. Então, às 5h05 daquela tarde, os policiais finalmente foram autorizados a matar James com um tiro certeiro. Os policiais foram posicionados no lugar e, enquanto isso, James continuava caminhando por entre as poças de sangue e os corpos daquelas pessoas sem vida. Ele ia em direção ao balcão de serviço e usava um rádio portátil para saber notícias dos seus crimes. Ele colocou uma música para tocar e, enquanto dançava, atirou em mais 6 funcionários. Em seguida, ele abriu fogo contra um caminhão de bombeiros que estava estacionado no local, ferindo assim uma pessoa que estava dentro. Então, às 17h17 daquela tarde, James se aproxima da porta em direção à janela do drive-in. Enquanto isso, o atirador da SWAT, Charles Forrest, estava posicionado em cima do telhado do correio, que ficava do outro lado da rua. E isso lhe permitiu uma visão bastante ampla, tanto do local quanto de James. Charles Foster disparou um único tiro que atingiu imediatamente o peito de James, o matando assim instantaneamente. Mais tarde, a autópsia revelou que a bala cortou a veia aorta de James e saiu pela sua coluna vertebral. E aquela cena de terror que estava mais para um filme de Hollywood durou exatos 77 minutos. James Hubert disparou no mínimo 257 tiros que vitimou fatalmente 21 pessoas, ferindo outras 19. 10 delas saíram totalmente ilesas daquele local. Eu falo ilesas, gente, mas só fisicamente, porque eu aposto que mentalmente, depois que presenciar toda aquela cena de horror, não tem como. Sinceramente, eu acho que nunca mais na minha vida eu pisaria no McDonald's. Ficaria traumatizada, seria anos, milênios de terapia para superar uma crueldade daquela. Devido às inúmeras fatalidades, o Centro Cívico de São Isidro teve que ser usado para realizar todos os velórios locais. Naquele mesmo ano, em 1936, Etna fez uma tentativa de processar o McDonald's pedindo uma indenização de 5 milhões. A alegação de Etna foi que o comportamento homicida do marido se deu pela combinação bombástica de nuggets de frango do McDonald's e metais pesados enquanto ele trabalhava na metalúrgica. E segundo Etna também, isso que teria induzido aos delírios de raiva e ao surto de James. E embora mais tarde uma autópsia realmente tenha encontrado um alto teor de cádmio e chumbo no corpo de James, não foi o suficiente para o processo ir para frente e ele foi encerrado. 6 anos após a tragédia, um memorial permanente foi criado para as vítimas do massacre de São Isidro. O monumento foi projetado por Robert Valdes, que descreveu o significado por trás do projeto, dizendo que os 21 hexágonos representam cada pessoa que morreu, e são todos de alturas diferentes, representando a variedade de idade e raça das pessoas envolvidas no massacre. Posteriormente, o local foi doado para a cidade e atualmente é uma escola. Eu não achei informações algumas como está a Etna atualmente, e nem Cassandra e nem Zélia, que são as 2 filhas do casal. Então, pessoal, eu tentei trazer o máximo de notícia que eu pude. Muito obrigada a quem ficou até o final. Esse foi o vídeo de hoje, então se você gostou, já clica no gostei, ativa o sininho, se não é inscrito, se inscreva, me siga nas outras redes sociais pra gente ficar mais próximos e até o próximo vídeo. Tchau!